dessa videoaula de Geografia comigo, professor Jefferson Lemos, aqui no 8º ano. Espero que vocês estejam todos bem, passando por esse período que a gente está enfrentando. Vamos lá, vamos dar início a mais essa videoaula. Pessoal, como eu tinha falado na aula passada para vocês, a aula da semana passada foi dividida em duas partes, né? A semana passada e essa parte aqui, que era sobre a influência dos Estados Unidos da América na economia e na política, né, mundial, na América também, na economia e na política mundial de maneira geral, né? Então vamos dar início a essa parte 2 sobre esse assunto. Então, a presença mundial, né, e o intervencionismo dos Estados Unidos. Vamos começar a dar assunto. Como grande economia, né, como grande potência econômica e militar, os Estados Unidos marcam presença em diversas partes do mundo, por meio de empresas transnacionais, né, que são empresas com sede nos Estados Unidos, mas que atuam no mundo inteiro, com bases militares e de sua frota marítima estacionada, né, em todos os oceanos ao redor do mundo, com o objetivo de defender seus interesses econômicos e estratégicos e conservar suas áreas de influência. Então, o principal objetivo aí, né, dos Estados Unidos para marcarem presença, né, em diversas partes do mundo por meio das empresas transnacionais e das bases militares, né, o principal objetivo aí, né, esse é o que? Defender seus interesses econômicos e estratégicos, né, além de conservar suas áreas de influência, né, ou seja, ele tem uma grande influência aí em todo o mundo, né, tanto atua militarmente quanto economicamente, né, interferindo em assuntos econômicos e estratégicos para conservar suas áreas de influências e continuar como uma grande potência do mundo, né. Eles têm também o poder de decisão nas questões políticas atuais e exercem forte influência sobre instituições internacionais como a ONU e a OTAN. A ONU, por exemplo, a gente viu quando a gente ainda estava de maneira presencial, né, que a gente viu algumas organizações mundiais, né, que elas atuam para diminuir os conflitos, que eu pedi até para vocês fazerem algumas pesquisas sobre as organizações, vocês devem lembrar disso. Então a ONU é uma dessas organizações, a Organização das Nações Unidas, né, que ela serve para evitar conflitos entre as nações ao redor do mundo, né? Só que os Estados Unidos, mesmo fazendo parte da ONU, muitas vezes eles são contrários às ações que a ONU propõe, né? Aqui, como está falando aqui ao longo do texto, até mesmo agindo contrariamente a elas, algumas vezes, né? Encontrando pouca oposição, o país passou a intervir livremente em questões e conflitos locais ou mundiais, buscando soluções que muitas vezes atendem apenas a seus interesses, né, individuais, apenas dos Estados Unidos e não de outros países, seja do governo ou de empresas privadas, como fez em 2003 a invadir o Iraque, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, né? Os Estados Unidos utilizaram um pretexto para dizer que o governo iraquiano, possuía armas de destruição em massa, armas nucleares, né, que poderia ocorrer o extermínio de população em massa no mundo inteiro, né, porque o governo iraquiano tinha essas armas. Então eles utilizaram esse argumento como pretexto para invadir o Iraque. Só que o principal objetivo aí dessa invasão dos Estados Unidos ao Iraque era o petróleo, porque o Iraque é um país, né, um dos países que é grande produtor de petróleo, e então os Estados Unidos, o governo americano e as empresas dos Estados Unidos estavam interessadas em possuir em adquirir esse petróleo do Iraque, né? Esse era o principal interesse, essa invasão aí foi o interesse único, né, que interessava apenas aos Estados Unidos e não aos outros países, principalmente ao Iraque, né, que foi invadido. Para vocês verem uma tomada de decisão aí contrária às ações da ONU, né? Os Estados Unidos, como
é uma grande potência, aí eles foram e agiram sozinhos. Isso aí. Bem, a influência dos Estados Unidos da América na América Latina, né? Vamos falar um pouco sobre esse assunto. Como a gente viu na aula anterior, né? A doutrina Monroe, que foi adotada lá pelos Estados Unidos no século XIX, para proteger os países da América das novas ameaças de colonização por parte dos países europeus. Vocês lembram que o presidente Monroe ele fez lá um tratado, como eu falei na aula passada, né? Fez um acordo com os países europeus que os Estados Unidos não se envolveriam nos conflitos da Europa, contanto, né, no entanto, que os países europeus não tentassem recolonizar, né, interferir nos assuntos da América. Foi um tratado aí que eles fizeram, né, um acordo. E o presidente aqui, Roosevelt, né, ele deu início, mais ou menos prosseguiu aí com essa doutrina Monroe, só que com outro nome, né? A gente vai ver a seguir. Já no início do século XX, o presidente Roosevelt, né, que foi presidente dos Estados Unidos de 1901 a 1909, ampliou essa política para a esfera econômica. Né? Antes era só o contexto militar, agora ele expandiu também para a esfera econômica. E passou a pregar que as empresas estadunidenses deveriam ter privilégios quando fossem atuar em outros países da América Latina, como vocês estão vendo aqui no mapa. Com isso, à medida que aumentava o grau de influência econômica, os Estados Unidos assumiu também a política internacional no continente. O presidente Roosevelt estabeleceu uma nova política diplomática, denominada de Big Stick, ou, traduzindo aí, o Grande Porrete, que é como vocês estão vendo aqui. Isso aqui seria uma representação do presidente Roosevelt e do Grande Porrete. Né? Que não hesitaria, essa política aí, resumidamente, quer dizer o quê? Que os Estados Unidos, né, não hesitariam, não pensariam duas vezes em fazer uso da força militar, da sua força militar, caso os interesses do país, né, dos Estados Unidos, os interesses econômicos e os valores defendidos pelo país fossem ameaçados nos outros países da América Latina. Com base nessa política diplomática, os Estados Unidos fizeram diversas intervenções militares em países da América Latina, como Cuba, os países vizinhos aqui dos Estados Unidos, né, uma ilha vizinha, como Cuba, Panamá, República Dominicana, Honduras, Haiti, Nicarágua e Porto Rico. Como a gente viu até hoje, né, na aula passada, Porto Rico até hoje ainda é um território dos Estados Unidos, né, que é fruto aí desse período, né, que os Estados Unidos influenciaram aí na economia de outros países da América Latina, né, interferiram, né, tiveram uma influência econômica em outros países da América Latina com essa política do Big Stick, né, pode ser traduzida como grande porrete. O que é que significa esse grande porrete nessa política, pessoal? Que caso os outros países não aceitassem a política dos Estados Unidos econômica, né, e os valores defendidos pelos Estados Unidos, eles seriam o quê? Levariam uma porretada, né, digamos assim, né, seriam agredidos, né, pelo poder militar, pela força militar dos Estados Unidos, que é uma força muito grande, que hoje é o maior poder militar, né, um dos maiores, tem outros países também, mas o maior poder bélico e militar do mundo hoje é dos Estados Unidos. Já na época também era um poder muito forte, né, e que eles agiam dessa maneira em outros países da América Latina, né, para conseguir os seus interesses, eles utilizavam da força. Tá bem, pessoal? É isso aí que caracteriza a política do Big Stick, né? Grande porrete. O poderio econômico dos Estados Unidos da América e a ascensão da China, hoje em dia, né? Já é o quadro atual, ok, pessoal? Do período que a gente vive, século XXI. Apesar de se manter como potência hegemônica, né, a grande potência do mundial há décadas, os Estados Unidos vêm perdendo espaço no campo econômico, em virtude da ascensão da China no atual cenário internacional.
há, nesse quesito, uma nova conjuntura, né, uma nova estrutura caracterizada pela multipolaridade do sistema geopolítico global. A multipolaridade aqui, pessoal, quer dizer o quê? Que há outros polos, né, de poder, não só mais os Estados Unidos, mas também outros polos, né, como a China, a própria China, a Rússia, né? São outros polos, né, de poder do sistema geopolítico global, né? Os Estados Unidos não dominam mais tudo sozinho, né? E principalmente na economia, a China vem ganhando ganhando um destaque muito forte, né? A expansão chinesa tem sido encarada como uma ameaça à liderança dos Estados Unidos como potência econômica mundial, o que tem gerado tensões geopolíticas entre os dois países. Não sei se vocês têm acompanhado os jornais, né, mas já há bastante tempo, né, há vários meses, até anos, alguns anos, tem havido um conflito, né, uma guerra comercial, por exemplo, entre os Estados Unidos e a China, né? Sempre tem uma discussão entre os presidentes dos dois países, né, entre as organizações dos dois países, por isso, pessoal, porque os Estados Unidos, né, ele está meio que com medo, digamos assim, né, está vendo a ameaça da sua liderança econômica, está sendo ameaçada pela China, né, que a China está com a economia crescendo bastante já há vários anos, ó. Como vocês podem ver nesse gráfico aqui ao lado, essa aqui é um gráfico com os maiores PIBs do mundo, né? Esse em vermelho aqui, ó, é o dos Estados Unidos, né, que hoje ainda é o maior, mas só que vocês, nessa outra linha, essa linhazinha azul aqui é o da China. Veja como cresceu nos últimos anos, ó, de 2005 para cá, né, até 2016, o ano mais próximo aí. Veja como cresceu, né? Ficou em segundo lugar entre os PIBs, os maiores PIBs do mundo, e continua crescendo rapidamente, né? Uma curva acentuada aqui crescendo rapidamente, que pode chegar daqui a alguns anos, né, próximo aos Estados Unidos e quem sabe até ultrapassar, né? Por isso que os Estados Unidos têm um receio aí e tentam fazer, né, barreiras, meio que desmantelar aí a influência chinesa no mundo inteiro hoje em dia. A crise financeira dos Estados Unidos em 2008, né, começou lá em 2008, provocou a diminuição da participação do país na região do Pacífico e permitiu que novos arranjos fossem estabelecidos, né, aumentando a participação de produtos industriais chineses nas trocas comerciais entre os países asiáticos, né, diminuiu um pouco aí a participação dos Estados Unidos e aumentou a participação da China lá na Ásia. A China também vem ampliando sua presença no mercado de outras regiões do mundo, como o continente africano e os países latino-americanos. Há alguns anos, as relações comerciais entre o Brasil e a China têm se intensificado e atualmente o país se tornou o principal parceiro econômico do Brasil. Ou seja, anteriormente, por exemplo, o principal país que tinha, né, o principal parceiro econômico do nosso país, do Brasil, eram os Estados Unidos, e hoje é a China, para vocês verem, né, o que eu estava falando aqui ao longo desse slide, como está crescendo o poder econômico da China, né? E ela está atuando em várias partes do mundo, né, a África, a América Latina, com grande força, né? Está ganhando um destaque grande. Aí eu trouxe como exemplo o nosso próprio país, né? E hoje a China é o nosso maior parceiro comercial econômico. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir essa videoaula. As atividades seguem naquele mesmo esquema. Vou mandar o link para vocês aqui no grupo e também está na descrição do vídeo no YouTube. Então, forte abraço e até a próxima. Valeu, tchau, pessoal.